Graças a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus fica depois de Filemon. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos fazer a menção a partir do verso de número 25. Hebreus 11, capítulo 25. Verso 23, perdão. Verso de número 23 em diante. Todos acharam, irmãos? Amém? Amém. A palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Graças a Deus. Meus irmãos, quando nós meditamos na palavra do Senhor Deus, nós vamos ver que o capítulo do qual fizemos menção, o capítulo de número 11 da carta aos Hebreus, nos dá aqui exemplos de fé. Nos fala acerca de fé. Nos fala que a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não se vê. Este capítulo fala que a fé, que nós sabemos que a fé, que tudo vem pela fé, a palavra do Senhor é mediante a fé. O capítulo de número 11 nos fala de alguns homens, de pessoas que tiveram fé em Deus. Vai nos falar acerca da fé de Abel com Deus. Vai nos falar acerca da fé de Enoque, a fé de Noé. Vai nos falar da fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Jacó. Vai nos falar sobre a fé de uma mulher prostituta por nome Raabe. Este capítulo nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, este capítulo de número 11 vai nos dizer que o povo celebrou a Páscoa. Pela fé, o povo também atravessou o Mar Vermelho. Pela fé, foram derrubados os muros de Jericó. O capítulo de número 11 da carta aos Hebreus vai nos falar que pela fé uns morreram. Alguns morreram a fio da espada, outros morreram torturados, outros sofreram zombaria, sofreram açoites. Outros foram acorrentados e jogados na prisão para serem mortos. Outros morreram apedrejados. E outros fugiram. Fugiram para a caverna, fugiram para o deserto. E tiveram até que vestir-se de pele de ovelha, pele de cabra. Tudo isso para não morrerem de frio. Tudo isso está no capítulo de número 11 da carta aos Hebreus. E o trecho do qual fizemos menção, irmãos, vai nos falar exclusivamente de Moisés. Moisés foi um homem da qual o Senhor Deus escolheu para libertar o povo de Israel quando o povo estava cativo há 400 anos de escravidão. E a Bíblia nos diz que Moisés viveu 3 fases na sua vida. A primeira fase de Moisés se deu logo no Egito. A Bíblia vai nos dizer, o texto do qual fizemos menção, vai nos dizer que, vendo seus pais que ele não era uma criança comum, em outra tradução vai dizer que ele tinha uma beleza inigualável, era um bebê muito belo. Então, vendo seus pais que ele não era uma criança comum, decidiram colocar ele num cesto, todos nós sabemos disso, colocaram ao longo do rio Nilo.
E a Bíblia vai nos contar aqui neste trecho do qual fizemos menção, e isso se deu quando ele tinha 3 meses de vida. Deus, irmãos, a todo o trajeto, a Bíblia vai nos dizer que Deus o guardou, Deus o livrou, Deus o protegeu, a todo o trajeto do rio Nilo. A Bíblia também nos diz que em determinada área havia escravas se banhando juntamente com a sua senhora. Havia então a filha do rei Faraó se banhando, uma mulher por nome Batia. Batia estava se banhando com as suas escravas. E a Bíblia vai nos dizer que as suas escravas tomam o cesto, mostra a Batia. Batia vê que aquela criança é muito bela, muito bonita e decide então tomar para si. Batia, irmãos, aqui ela é uma moça solteira, mas sendo a filha do rei, ela na época podia tudo, então ela decidiu adotar Moisés. A Bíblia nos diz acerca da história do rei Faraó, e a história do rei Faraó é muito detalhada, é rica em detalhes. Se você não sabe, o rei Faraó, com seus 15 anos de idade, ele já era pai de 4 filhos. E ele teve um total de filhos, pois ele tinha muitas mulheres e concubinas. Ele teve cerca de 152 filhos. E Badia era uma das suas filhas, da qual ele tinha no palácio. Ela então decidiu o criar. Ele foi criado por ela e por suas escravas. E a Bíblia vai nos dizer que Moisés passou ali todo o seu trajeto de 3 meses até 40 anos. Até 40 anos, ele viveu juntamente com a sua mãe Badia, sua mãe adotiva, juntamente com o povo do palácio. Mas Moisés, a Bíblia vai nos dizer, que nos mostra em algumas versões, que ele tem a certeza, irmãos, de que ele está no Egito, mas ele não é do Egito. O capítulo de número 11, do qual fizemos menção, vai nos dizer que tudo é pela fé. E a fé, irmão, é o firme fundamento. O que é fundamento? É uma base estabelecida. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que na carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que a base de tudo, a firmeza de tudo, é Cristo Jesus. E Moisés, ele tinha a certeza no seu coração de que ele estava sim no Egito, que ele já estava agora com maior idade. A maior idade para um judeu na época era de 30 anos, ele já estava beirando os 40 anos, então ele sabia que ele estava ali, mas ele não era dali. E durante todo este tempo, irmãos, toda essa trajetória, a Bíblia nos mostra que as mãos do Senhor Deus o conduziu, o restituiu, o atraiu para o centro da vontade do nosso Deus. Glória a Deus. E vivendo no Egito, irmãos, Moisés ele teve algumas regalias que na época muitos não tinham. Por exemplo, o estudo. A Bíblia, a história vai nos confirmar que ele foi um homem muito estudioso. A Bíblia nos diz que ele foi criado por Badia, e Badia, na sua história, vai nos dizer que ela pede para os mestres do palácio ensinar, né, a Moisés. E ele foi então preparado pelos mestres do palácio, irmãos, para ser o substituto de Faraó. Para isso, ele teve, desde criança, que se dedicar aos estudos. E a história vai nos dizer que ele se dedicou aos estudos, se tornando um poliglota. A história de Moisés vai nos dizer que ele teve de aprender. Ele aprendeu 70 idiomas, entre línguas e dialetos. Ele aprendeu também acerca da astronomia. Esse foi o estudo ao longo da vida de Moisés dentro do palácio. Até, irmão, que ele, agora maior de idade, vendo uma situação, vendo um problema diante de si, ele vai decidir então resolver este problema com as próprias mãos. Todos nós sabemos, já foi dito aqui, que ele se entrou, né, numa briga. A Bíblia nos diz que ele, entrando nesta briga, ele vai matar um egípcio. E, irmãos, aqui nos mostra que
nossas almas é astuto. E nós vemos aqui que o inimigo das nossas almas colocou no caminho de Moisés situações embaraçosas. E muitas das vezes acontece isso no nosso dia a dia, por isso precisamos vigiar e orar para não cairmos em tentação. O que aconteceu com Moisés foi isso, foi colocado tropeços, embaraços no meio do caminho, a qual ele caiu, ele matou um egípcio. E Moisés então agora matou o egípcio e decidiu então esconder o corpo. E ele vai esconder o corpo na areia. Mateus capítulo de número 10, verso de número 26, eu anotei para falar para os irmãos, está escrito assim: não há nada em oculto que não seja revelado. A Bíblia, irmãos, vai nos dar mais de 15.133 versos referente a este assunto. Por isso eu e você precisamos nos lembrar que nós não podemos e nem dá para esconder nada do nosso Deus. O nosso Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. E Moisés então vai esconder o corpo do egípcio lá na areia. Então Moisés, logo após esse episódio, vai decidir fugir. E ele foge, irmãos, para o deserto. Ele foge para um deserto por o nome Midian. Esse é o nome do deserto. É um lugar, irmãos, de difícil acesso. É um lugar de pedregulho. Ele foge para lá e fica por um grande tempo, por um grande período neste deserto. A Bíblia nos diz então que o tempo passa e Moisés começa a se esvaziar do Egito. A Bíblia nos mostra em outros textos que ele vai se esvaziando do Egito, e no livro do Êxodo, capítulo de número 3, vai nos dizer que é quando Deus se revela a ele. A Bíblia nos diz que Deus se revela a ele dizendo: eu, Senhor, te escolhi, te chamei, portanto volte para Faraó. Em outra tradução está escrito: volte e vai ter-te com Faraó. Moisés vai responder a Deus, irmãos, e ele vai dizer: Senhor, quem sou eu? Aqui, irmãos, ele entende que tudo que ele aprendeu não foi pelo mérito dele, mas foi pelo mérito do Senhor, foi permissão de Deus. Agora ele não está mais no Egito, ele não está mais no palácio, agora ele está fugido. Por isso ele diz: Senhor, quem sou eu para ter com Faraó? E 40 anos se passam. Moisés agora, irmãos, não é mais o mesmo. A Bíblia nos mostra, a história nos confirma que Moisés agora vivendo ao deserto, as suas roupas são outras. Ele não vive agora no palácio, então as suas roupas são roupas mais simples. Agora, não vivendo no palácio, mas sim fugido, o seu linguajar muda. Agora, não vivendo mais no Egito, mas sim no deserto, fugido, até os seus pensamentos se tornam outros. E ele se julga, irmão, incapaz. É quando Deus o capacita ao longo de todos esses anos e vai manifestar a ele o seu poder. Glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 4, no verso de número 6, a Bíblia vai nos dizer assim, é o Senhor dizendo para Moisés, está escrito assim: disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa e parecia neve. Verso 7, ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante do seu corpo. Glória a Deus. Aqui é o Senhor Deus manifestando todo o seu poder para Moisés. Moisés tem uma grande experiência com Deus aqui. E a Bíblia vai nos dizer que outra experiência que ele teve com Deus está no capítulo 7, quando a vara de Moisés, ele toma uma vara na mão para caminhar em meio ao deserto. A Bíblia nos diz que a vara se torna uma serpente. O Senhor Deus vai dizer a ele: agora, Moisés, que você já conhece o meu poder, você pode ter com Faraó. Meu Deus. E Moisés vai responder: Senhor, a minha língua se tornou pesada. Aqui ele está dizendo: Senhor, mais uma vez ele está dizendo a Deus: Senhor, eu não sou mais o mesmo, eu não posso ter com Faraó. É quando o Senhor Deus vai dizer a ele: para isso,
eu coloquei junto de ti o seu irmão Arão. Meu Deus. Meus irmãos, quem não sabe, Arão era um homem de fala mansa. A história nos diz que, além de ser um homem manso no falar, ele era muito eloquente no seu falar. Então, quando Moisés dá essa desculpa para Deus, Deus vai dizer para ele: para isso coloquei do seu lado alguém que pode sim falar, se direcionar diretamente ao rei Faraó. Então, a Bíblia vai nos dizer que Deus vai mandar 10 pragas para o Egito. Todos nós sabemos da história do Egito, que Deus então manda 10 pragas para lá. E as 10 pragas, irmãos, desbancou totalmente a divindade do Egito. A Bíblia vai nos dizer isso. E mais de 3 milhões de pessoas vai ser liberta do Egito, do cativeiro, e agora Moisés vai liderá-los. E saindo do Egito, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Deus vai conduzir o povo mediante a Moisés, e o povo vai em direção àquilo que Moisés dissera, pois Moisés é a boca de Deus na terra. Então a Bíblia vai nos dizer que rumo eles vão para um caminho por nome Migredom Baal Zephon. É lugar, irmão, de encurralamento. A Bíblia nos diz, no livro do Êxodo, capítulo 13, no verso 17 e 18, que havia um caminho mais perto, um caminho mais fácil. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor Deus é quem conduzia o povo. E o Senhor Deus os conduziu para um longo caminho. Por quê, pastora? Para irem até o Mar Vermelho. Mas por quê, pastora? Porque na época, irmãos, havia uma grande guerra entre os medianitas e entre a nação de Israel, o povo que estava, o território, em si de Israel. Havia uma grande guerra. É por isso que o Senhor Deus fez com que o povo andasse mais, para os livrá-lo. E ao se aproximarem do Mar Vermelho, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus vai ter com Moisés e o avisa: Moisés, eu estou mais uma vez endurecendo o coração de Faraó. Agora, irmão, Faraó ele não tem mais o poder sobre o povo, então ele decide, por permissão do nosso Deus, persegui-los. Amós, o livro do profeta Amós, capítulo 3, no verso de número 7, vai nos dizer: certamente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não faz coisa alguma sem revelar os planos aos seus servos. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que isso aconteceu com Moisés. Então Deus esteve com Moisés e o avisou acerca da vinda de Faraó para ter com eles. Irmãos, Faraó ele sai e vai em direção ao povo, vai para perseguir o povo. A história nos diz, irmãos, que Faraó, com toda a sua ira, a Bíblia nos diz que ele sai com todo o seu poder bélico. Havia 600 carros de ferro, pois ele colocou todos os carros de ferro que havia no palácio para ter contra o povo. Não contente, ele chama todos os cavaleiros, todos os cavalos e coloca à frente da batalha. Ele usa todo o seu poder bélico para ter contra o povo. E o povo, irmão, amedrontado ao ver a situação, Deus, para tirar o Egito do povo, vai permitir que eles, vendo a situação, tenham medo. E note, irmão, Deus, ele não deixa que o povo tenha o espírito do medo, é diferente. Mas sim tem o sentimento do medo. A Bíblia nos mostra isso. Porque a coragem, ela não ausenta o medo. A coragem te impulsiona a saber quem está contigo. Então é diferente. O espírito do medo, irmão, é quando se torna opressão. E quando é opressão, é aquela pessoa que tem síndrome do medo, síndrome do pânico. E não é isso que o Senhor Deus coloca no coração de cada israelita. Não. O Senhor coloca o sentimento do medo. E quando o povo se depara com isso, o medo bate. O povo começa então a cobrar a Moisés, dizendo a ele: olha, você precisa tomar uma atitude.
Faraó está vindo ter contra nós e nós estamos na frente do mar. O que faremos? A Bíblia vai nos dizer que o povo começa então a questionar a Moisés para que ele tome uma atitude. E Moisés, irmãos, sempre orientado por Deus, ele vai dar uma resposta ao povo. E ele vai dizer ao povo, no livro do Êxodo, capítulo 14, no Glória verso a Deus. de número 13, a Bíblia vai nos dizer que Moisés, tomado por Deus, vai dizer: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor Deus lhe trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm contra nós. Meu Deus. Esta é a fé. Glória a de Moisés. Deus. Então a Bíblia vai nos dizer então que Moisés dá a eles essa resposta. Deus, irmãos, Ele é Deus de livramento. Deus é Deus de resposta, Deus de milagre. Glória a Deus. Creia que Deus está dando livramento para você, para a sua casa, para a sua família. Porque Deus, irmão, Ele é fiel. A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele é rico em misericórdia. Enquanto eu e você estamos aqui adorando, bendizendo o nome santo do Senhor, Deus está cuidando dos seus. A Bíblia nos diz que então agora o povo vai vivenciar o primeiro milagre após 400 anos de escravidão. É o primeiro milagre que o povo vai ver após todo esse tempo de escravidão. O milagre do mar se abrir, do mar vermelho se abrir. Quando você, irmão, pensa que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que tudo está difícil, não há saída, Deus sempre coloca uma saída para você e para mim. Glória a Deus. Deus, irmão, Ele responde à oração de um justo. A Bíblia nos diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa é a importância da oração. Eu e você precisamos orar, intensificar a nossa oração para com o nosso Pai. Pois o nosso Deus, Ele responde clamor, Ele responde lamento, Ele responde choro, Ele responde o sofrimento. Basta você clamar a Deus. E note, irmão, Moisés, ele não se deixou influenciar pela incredulidade do povo. Porque por mais que eles murmurassem, não acreditassem naquilo que Moisés falara para eles, Moisés, ele não mudou. Ele continuou crendo e ouvindo somente a voz de Deus. Se você meditar na palavra do Senhor Deus, você vai verificar que na história do povo de Israel, quando Moisés estava à frente do povo, Moisés sempre tomado pelo Espírito Santo de Deus para falar com o povo, muitas das vezes a história vai nos dizer que o povo não dava ouvido, não dava vazão para aquilo que Moisés havia dito. Porém, a Bíblia nos mostra que com toda a incredulidade do povo, Moisés não se deixou influenciar. E muitos irmãos nesta geração está sendo influenciado. Infelizmente, muitos cristãos estão sendo influenciados pelo que ouve na mídia, pelo que vê na mídia, e muitas das vezes isso traz murmuração para o nosso meio. Mas eu e você, irmãos, precisamos estar com os nossos olhos fitados em Jesus Cristo. Glória a Deus. Há muitos murmuradores dentro das igrejas, mais do que adoradores. E eu e você, nós não podemos nos esquecer do que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 4. No verso de número 23 vai nos dizer: o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então, irmão, não se deixe influenciar, não seja constante na sua fé, mas seja um verdadeiro adorador. Aleluia. Em Provérbios capítulo 4, no verso de número 23, há aqui uma recomendação de Salomão. Ele vai dizer para nós: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É o que eu e você precisamos fazer, irmãos. Guardar o nosso coração, não ser influenciado pelas coisas que o mundo nos mostra, que o mundo nos diz. Nós precisamos apenas ouvir a voz de Deus. E durante o tempo do deserto, a Bíblia nos diz que Moisés ele vai subir ao monte Sinai, pelo menos 7 vezes.
7 vezes são as vezes registradas que há na Bíblia, está em Êxodo capítulo 32. Israel vai acampar, vai levantar acampamento, vai se reagrupar por cerca de 42 vezes no deserto. E no capítulo 32, do qual fizemos menção em Êxodo, a Bíblia vai nos dizer que este capítulo aqui, em Êxodo, é a 7ª parada do povo de Deus. Aqui, eles estão saindo de um lugar cerca de 3 meses e ficaram ali, saíram de Ramsés durante 3 meses para chegar ao Monte Sinai. Em outra tradução, este monte está escrito Horebe. Horebe vem do grego. Então, a Bíblia nos diz que Moisés agora, pela 7ª vez, decide subir ao Monte Sinai, ao Monte Horebe. A Bíblia nos diz, irmãos, que ele sobe e passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Aqui, ele está com aproximadamente 80, 82 anos. Ele sobe ao Monte Horebe. Algo curioso até é que as 6 vezes que Moisés vai subir ao Monte Sinai é porque Deus mandou ele subir ao monte, dizendo: Moisés, suba ao monte, porque falarei contigo. Mas a 7ª vez que ele sobe, a Bíblia nos revela que agora ele, por conta própria, vai subir ao monte, porque agora ele quer falar com Deus. Muitas das vezes, irmãos, nós subimos ao monte para ouvir a voz de Deus. E eu e você, como cristão, temos que ter o ouvido aguçado, sensível, para ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes, nós subimos ao monte para falar com Deus. E o povo, a Bíblia que quando Moisés sobe ao monte, fica por lá 40 dias e 40 noites, o povo está agora sob os cuidados de Arão. E o povo que é inconstante, pela demora de Moisés, vão chegar a Arão e vai dizer: Arão, Moisés certamente não voltará. Ele está demorando muito para voltar deste monte. Então, façamos o seguinte: façamos uma imagem para adorarmos. Nós não podemos parar de adorar. Então, façamos uma imagem para que nós possamos adorar. E a Bíblia nos diz que Arão ele vai se deixar influenciar pela ideia do povo. E por causa da demora que o povo achava que Moisés estava tendo a ter com o monte, eles têm esta ideia. Então, Arão vai pegar um molde de bezerro de ouro, todos nós sabemos disso, e vai colocar diante do povo, e o povo vai adorar aquela imagem. A Bíblia nos diz: Arão vendo, ou seja, Arão permitiu com que o povo adorasse aquela imagem. A Bíblia nos diz, irmãos, que não contente a isso, Arão vai fazer mais. Arão decide constituir um altar para aquela imagem. Irmão, quem é Arão? Arão é servo de Deus. A Bíblia nos diz que Arão também é segundo de Moisés. Quando Moisés está ausente, Arão quem cuida do povo. Então, como isso pode ser permitido, pastora? Sabendo que o Senhor Deus era com eles. Arão estava vivendo milagres. Arão sabia o Deus do qual ele servia. Ele viu livramentos. Ele viu sinais, prodígios e maravilhas. Ele sabia que quem sustentava o povo no meio do deserto era Deus. E fez promessas a ele. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus fez promessa para aquele povo. Deus fez a promessa de uma nova terra. Fez uma promessa da terra prometida, uma terra que emanaria leite e mel. E a Bíblia vai nos dizer que isso ocorre. E, irmãos, por causa da impaciência do povo e do achismo do povo, a Bíblia vai nos dizer que todos pecaram. Arão é como muitos de nós cristãos. Vê Deus operar, vê Deus agir, vê Deus fazer, vivencia milagres, sinais, prodígios, maravilhas, vivencia a promessa do Senhor Deus, a promissão do Senhor Deus.
Deus. E em Isaías, o livro de Isaías, capítulo 41, versos de número 10, a parte B, vai nos dizer: eu o fortaleço e ajudo, e seguro com a minha mão direita vitoriosa. Então, irmão, não adianta nada ver Deus agir, ver Deus operar, ver Deus fazer sinais, prodígios e maravilhas, revelar a você, ver Deus fazer promessa para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, se você não mudar a sua natureza. Segunda Glória a Coríntios, Deus. capítulo de número 5, verso de 17, vai nos dizer: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia nos diz que nós precisamos meditar na palavra do Senhor Deus de dia e de noite. E meditar na palavra do Senhor Deus é muito mais do que ler. Então note o verso do qual nós fizemos menção agora. A Bíblia nos diz: se alguém está em Cristo, então há uma condição para ser nova criatura. O novo nascimento não é apenas a transformação, a mudança de conduta. É mais do que isso, irmãos. A Bíblia vai nos revelar que é mais do que isso. É preciso também transformação na minha vida natural. É preciso negar a minha carne. É preciso negar o meu eu, a minha vontade, é resistir à tentação. É por isso que no livro de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 7, vai nos dizer assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Há uma ação que eu e você precisamos ter. Nós precisamos, primeiramente, sujeitar a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo, e ele sim fugirá de nós. A Bíblia nos diz, irmãos, que eu, sendo nova criatura, eu preciso ter atitude de cristã, eu preciso ser verdadeiramente cristã. Agora eu sou nova criatura, então eu não posso ser como eu era antes. Preciso ter mudança na minha vida. Eu preciso também ter mudança na minha vida natural. Eu preciso negar o meu eu. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, você vai verificar em Salmo, o número 113, vai nos dizer: para Israel, Deus revelou os seus feitos e maravilhas, mas a Moisés revelou o seu caminho. Glória a Deus Deus. diz que para Israel, o Senhor então fez com que eles vissem, com que eles vivenciassem muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas o caminho o Senhor Deus revelou para Moisés. Glória a O Deus. que é caminho, pastora? Caminho aqui é conhecimento. Salmo número 25 vai nos dizer: o Senhor se dá a conhecer os seus segredos para aqueles que o temem. Então eu e você precisamos temer a Deus. E o que é temer a Deus, pastora? Temer a Deus é uma junção de muitas coisas. Uma delas é amar. A Bíblia vai nos dizer que eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Isso é temer a Deus. Temer a Deus é também obedecer. A Bíblia nos diz que nós precisamos obedecer os mandamentos do Senhor. Nós precisamos obedecer os mandamentos que o Senhor Deus dissera ao seu povo. A Bíblia nos diz também que temer a Deus é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer o senhorio de Cristo na nossa vida. Quando eu e você levantamos a nossa mão e aceitamos a Cristo Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós estamos reconhecendo o senhorio de Cristo. Mas muito mais do que isso, eu preciso vivenciar Cristo no meu dia a dia. Isso é reconhecimento. Glória a Deus. Isso é temer a Deus. Temer a Deus também é reverenciar. Isso se fala de adoração. Eu posso adorar somente a Deus, invocar somente o nome do Senhor Deus, porque eu já reconheci o senhorio de Cristo na minha vida. E temer a Deus também, irmão, é sinônimo de fidelidade. Eu e você, como cristãos, precisamos ser fiel a Deus.
ser fiel no nosso levantar, no nosso falar, no nosso agir, ser fiel ao nosso Deus. Glória Isso a Deus. também é temer a Deus. Então que eu e você, irmãos, possamos temer a Deus muito mais do que tememos hoje. Que nós possamos ter uma vivência de temer ao Senhor Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Precisamos nos preocupar em agradar a Deus e não a massa, e não ao povo. Livro do Êxodo, capítulo 33, vai nos mostrar que Moisés então ouviu a voz do Senhor e somente ouvia a voz de Deus. Deus vai dizer a ele, neste capítulo, que o Senhor não toleraria mais a murmuração do povo. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus vai dizer isso a Moisés. E eu preciso entender e lembrar que Deus, irmão, Ele é longânimo. É diferente de ser tolerante. Deus, Ele não tolera. A Bíblia vai nos dizer que Ele é longânimo. Este é o amor do nosso Deus para comigo e para a sua vida. A Bíblia nos diz que Deus é longânimo. Ele nos dá ou não tolera. A Bíblia nos diz então que Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eu não vou tolerar a murmuração do povo. Então Deus vai dizer a Moisés, continuar dizendo a Moisés, que agora ele mandaria ter com o povo um anjo. Está no verso 2 e verso 3. Isso porque, Deus vai continuar dizendo, porque o povo é obstinado, o povo não muda, o povo só murmura. Meu Deus. E a Bíblia vai nos dizer assim, e por amor de vós, é Deus falando com Moisés, por amor de vós, eu não irei ter com vocês durante o caminho, pois talvez durante o caminho eu os destrua. Então eu vou mandar apenas um anjo. No verso de número 12, Moisés vai dizer ao Senhor Deus, vai rogar ao Senhor Deus em favor do povo por mais uma vez. E Moisés vai dizer: Senhor, tu me mandaste conduzir o povo. Me disseste outrora que se agrada de mim. Senhor, se isso é verdade, revela-se a mim. Em outra tradução, se isso é verdade, mostra-me a tua glória. Aqui é Moisés pedindo, rogando ao Pai o seu favor, a sua misericórdia. E o Senhor Deus vai responder a Moisés, dizendo a ele: Moisés, fique tranquilo. Em outra tradução, descansa, porque eu estarei com você. A Bíblia nos diz que no verso de número 15, Moisés vai responder a Deus: Senhor, se não foste ter conosco, não nos envie, porque sendo assim, como saberemos que tu estás conosco? E os povos da terra não saberá que tu és o nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer que Moisés ainda continua a pedir ao Senhor Deus misericórdia. Aqui, irmãos, nos mostra o grande amor que Moisés tinha pelo rebanho, pelo povo. Pois Moisés, por mais uma vez, vai rogar a misericórdia do Pai, do nosso Deus, em favor do povo. Porque Deus, Ele foi bem claro ao dizer: Moisés, eu não terei mais com o povo, eu mandarei para o povo um anjo. Porque, irmãos, todo este trajeto no deserto, a Bíblia vai nos dizer, vai nos mostrar que Deus sempre esteve com o povo. Durante o dia, Deus se manifestava a sua glória em forma de nuvem. Então Deus guardava o povo do sol em forma de nuvem, mostrando para eles a tua glória, mostrando para eles o teu poder, mostrando para eles que estava com eles. E durante a noite, a Bíblia nos diz que Deus se manifestava em forma de coluna de fogo para aquecê-los. Então Deus estava dizendo: olha, eu estou com eles a todo momento, mas eles não me adoram, eles não são gratos a mim. Então agora eu vou deixar apenas com eles um anjo. Então Moisés vai rogar ao Pai para que ele tenha misericórdia do povo. E Moisés, ele diz mais, ele diz que quer conhecer a Deus. Em outra tradução, ele diz que quer conhecer o caminho do Senhor Deus. Quando você medita na palavra do Senhor Deus, na carta aos Hebreus, vai nos dizer acerca de fé. No capítulo do qual fizemos menção, vai nos dizer acerca da fé e vai nos dar exemplos de fé. Homens, mulheres de fé. A Bíblia nos fala acerca de um homem por nome Abraão. Abraão foi fortalecido pela
fé dando glória a Deus. A Bíblia nos diz que ele aqui, com esta atitude de glorificar e exaltar o nome do Senhor, ele estava dizendo a Deus que estava desejando a glória do Senhor. E Moisés, irmão, ele teve a mesma atitude. Ele também almejou a glória do Senhor Deus. Não a glória visível, não a glória que se manifesta no poder de Deus, pois ele já havia experimentado esta oportunidade, esta experiência. E no capítulo de 33 do livro do Êxodo, Moisés vai dizer: se tens achado graça em mim, aqui ele está falando com Deus, se tens achado graça em mim, e o que é graça? Graça é a dispensação de Deus para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. É favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, mas pela graça do Senhor é que nos alcança, irmão. Graça é atributo divino, só vem de Deus, só vem do alto. E a Bíblia nos diz que Moisés diz: se tens achado graça em mim, mostra-me o teu caminho, mostra-me a tua glória. Aqui Moisés, em outras palavras, está dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que sou seu servo, mas eu quero ser mais, eu quero ser filho. Eu sei que sou seu servo, mas quero ser mais. Eu quero exalar o seu bom perfume, eu quero ser transformado dia após dia completamente. Glória a Deus. Ele desejou a presença do nosso Deus. É o que eu e você precisamos desejar, irmãos. Nós precisamos desejar, almejar a presença do nosso Deus. É preciso adorar a Deus pelo que Ele é. Se você medita na palavra do Senhor Deus, você sabe que desde o livro do Gênesis até Apocalipse, a Bíblia vai nos falar acerca da grandeza do nosso Deus, de como Ele é. Porém, Apocalipse capítulo 1, verso de número 8, vai nos dizer, o Senhor Deus dizendo: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Resumindo aqui, Deus está dizendo para nós como Ele é. Hebreus capítulo 12, verso de número 2, vai nos dizer que tendo os olhos fitados, tendo os olhos conduzidos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por isso eu e você precisamos almejar a glória do Senhor Deus. Nós precisamos almejar a presença do nosso Deus. A presença do nosso Deus, irmãos, ela nos traz tudo o que nós precisamos. E no capítulo 19 e 20 do livro do Êxodo, é a primeira vez que Moisés sobe ao Monte Sinai, sobe ao Monte Horebe, para falar com Deus, para ouvir a voz do Senhor, e Deus dá a ele ali os seus mandamentos. A Bíblia vai nos dizer que Deus vai dar a ele os seus mandamentos. No capítulo 20, somente o verso de número 1 ao verso de número 5, a palavra do Senhor Deus vai nos dizer assim: e Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não terás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, da terra, ou das águas, ou debaixo das águas. Não te prostrarás diante deles, nem lhes fará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. A Bíblia nos diz, porém, a Bíblia vai nos dizer que isso não foi o suficiente. Aqui é o Senhor Deus dizendo para Moisés, e o capítulo de número 20 vai nos decorrer acerca de todos os mandamentos que o Senhor disse para Moisés, para que Moisés falasse para o povo. Moisés obediente fala com o povo, porém isso, irmão, não foi o suficiente. Então Moisés subiu ao monte pela 7ª vez, agora para falar com Deus. E o Senhor Deus dá a ele os mandamentos registrados agora. Dá a ele os mandamentos registrados na tábua. Porque não adiantava falar com o povo precisava ter escrito, precisava ter ali uma referência. É por isso, irmãos, que o Senhor Deus,
Inspirados, homens, inspirados por Deus, escreveu a Bíblia Sagrada. É por isso que Deus nos deixou a Bíblia Sagrada como registro. É o nosso registro de como devemos ser no nosso dia a dia. É por isso que o Senhor Deus estabeleceu na terra homens e mulheres de Deus, pastores, pastoras, para ser líder, para ser referência para o povo. Porque não bastava falar, o povo precisaria ter uma referência. Então a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Deus faz isso. Então Moisés, quando desce da 7ª vez, agora desce com todos os mandamentos para o povo. Em Hebreus capítulo 11, do qual fizemos menção, e eu já estou encerrando a minha participação, a Bíblia vai nos dizer, verso de número 26, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aqui Moisés vai nos dar uma grande lição, porque ele sabe, irmão, que tudo vem do alto. Ele sabe que a recompensa vem do alto. Glória a Deus. Moisés, ele preservou a sua fé. Ele perseverou na fé. Ele não se atemorizou pela ira do rei. A Bíblia vai nos dizer que ele não se deixou abater pelas afrontas do rei. Pelo contrário, antes ele temeu a Deus. E é o que eu e você precisamos, irmãos, temer ao Senhor. Adorar pelo que Ele já é para nós. Ser gratos a Ele a todo momento. Nós precisamos temer ao Senhor, porque nós sabemos que é o Senhor Deus quem nos criou. É o Senhor Deus quem nos formou. É o Senhor Deus que te dá e quem me dá fôlego de vida para viver. No meio de uma grande turbulência que o mundo todo está vivendo, graças a Deus, você, a sua casa, a sua família está de pé. O mundo, irmão, jaz do maligno e infelizmente ou felizmente as coisas piorarão, mas é a palavra do Senhor Deus se firmando na terra, se fazendo viva na terra. Eu e você, como cristão, nós precisamos mais do que nunca temer ao Senhor. Aleluia. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18, vai nos dizer que aquele que almeja o Senhor Deus, aquele cresce em graça e conhecimento. Então que eu e você, irmãos, possamos ter os nossos olhos fitados em Jesus. Que nós não possamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nenhuma das circunstâncias pode abalar a minha e a sua fé. Nós precisamos ser tementes ao Senhor. E aquele que teme ao Senhor cumpre os seus mandamentos. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor?